Será se é um mercado que é ruim? Será se é o cara que não está indo atrás do conhecimento? Ou será se é o próprio conhecimento que não está indo até a pessoa? Hoje em dia tem internet, a gente consegue levar. Então, um, um parecer seu, assim, como veterinário, como quem trabalha na parte de nutrição, para esse pessoal que não tem esse conhecimento, como que eles vão entender sobre essa parte de nutrição animal, como que eles vão entender sobre o que ele está fornecendo para o gado dele? Como é que seria assim para gente? Eu acho que, Paulo, assim, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com um propósito, né? Do que a gente tem que fazer. Essa responsabilidade está em mim, está em você, que essa informação não chegou para ele. Da mesma forma que ele tem essa ferramenta de buscar hoje, claro, de uma revista, nem tudo que está na internet é verdade, mas de uma revista de renome para buscar um artigo científico, alguma coisa, às vezes nem entende essa linguagem, mas nós, como extensionista, né? Translocutor dessa mensagem para ele. Eu acho que isso que é uma falha nossa. Eu fico muito triste quando eu escuto isso. Porque Uhum. nós estamos aí hoje, temos a ferramenta, inclusive parabenizar você e toda a sua equipe pelo podcast. Tem chegado em locais que fisicamente a gente não conhece, não consegue. Nosso dia só tem 24 horas. Você vê, tá aqui, o celular tocou quantas vezes quando a gente O está aqui meu aqui entrevistando. eu tive que desligar. Então, são situações que nós temos que levar para esses produtores esse tipo de informação. Mas é claro que precisa de um mover deles. O que a gente tem orientado hoje? Por muitas vezes o produtor ele não tem um poder de barganha para comprar em grande volume, para ter acesso a profissionais como a gente. Mas existe hoje várias opções, como por exemplo, sei lá, talvez um cooperativismo, um associativismo, trabalhar por trás de um CNPJ que faça com que a gente consiga chegar lá. Ou nós mesmos tirar, por que não, um dia da nossa semana, um dia do nosso mês, para poder estar lá marcando uma entrevista, um bate-papo com eles, traz um colega da sanidade, traz um colega da nutrição, traz um colega do manejo, para poder falar sobre isso. É como você falou, às vezes o simples, que a gente acha que é simples para nós, resolve o problema dele. Qual a diferença entre um mineral e um sal branco? Entendeu? É, O isso é mínimo ali verdade. do micrograma de um nutriente que tem ali, sei lá, de um zinco, por exemplo, vai interferir em quantos ciclos No do reprodutivo da reprodutivo vaca. da vaca dele, que não tem, ele descobre que não está empreendendo, tá ali. É, por que, que essa vaca tá dando um prolapso uterino, que é normal em fazenda pequena? Hipocalcemia, cara, aquela febre do leite que a gente fala, a vaca pariu, 3 dias caiu, não levanta mais. Mobilizou toda a reserva dela de cálcio para a formação do feto, é claro também, né? Que ele cresce muito ali, 90% do crescimento dele naqueles últimos 3 meses. Sim. Mobilização de imunoglobulinas para a formação do colosso. Então, assim, não é uma linguagem técnica que a gente tem que usar. A gente tem que chegar pro cara e falar, ó, existe nesse processo, a vaca não tem que comer mais. Até porque o rumen dela tá ali, comprimido. Tem um feto Sim. grande ali, pesando 20, Sim. 30 quilos ali dentro. Então, assim, naquele momento tem que comer uma comida de mais qualidade. É por isso aí que vem. Mas por que não nós, quando a gente chegar, não falar o que é um núcleo, o que é um proteinado, o que é um proteico energético, o que é uma ração pronta? E conversar diante desse sentido, sabe? Então, eu acho que isso aí é uma falha nossa, cara. Infelizmente, não sei o quanto isso dói em você, mas em mim dói Dói muito. muito, dói muito. Mas a falha tá Eu nossa. mesmo quando eu vi a pergunta, eu cheguei a arrepiei, porque assim, é a cidade com o maior rebanho bovino da Bahia. E aí você chega numa cidade e vê uma pessoa fazer uma pergunta dessa, chega, a gente fica triste de uma pergunta dessa, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque eu consegui, eu estava ali, né? A gente estava ali, ensinamos a diferença entre o núcleo, entre um sal mineral, entre um proteinado, um proteico energético. Não pode aprofundar tanto porque também é muito conhecimento de uma lapada só. E aí a gente consegue entregar aquilo ali. Mas quantas pessoas não têm Essa mesma dúvida, né? essa mesma dúvida? Quantas pessoas tá ali na fazenda e diz, rapaz, eu vou dar um sal branco pro meu gado. E dá o sal branco pro gado, naquele coxinho feito de madeira cortado no meio, um sozinho, para sem cabeça. Esse cara, ele tá. É, a O pecuária não gado, paga a conta dele, né? o gado ali, na verdade, é uma roça, né? Porque tem a diferença da roça para fazenda. A roça ali é onde ele vive e tal, mas a fazenda já é um negócio, né? E sem cabeça de gado é dinheiro. Ele tem 300 mil reais na mão e não sabe, né? Muitas vezes nem sabe, na verdade, que aquilo ali é aquele valor, né? Que aquilo ali é dinheiro, Não mediu, né? não Mas é o que eu mediu. falo, mais uma vez eu trago essa responsabilidade para nós, né? Que essa é uma pergunta que eu sempre faço para mim todo dia de manhã. A gente vive nessa busca constante, eu estudo basicamente todos os dias, que seja através de um vídeo ou de um artigo, alguma coisa assim, mas a quem serve o meu conhecimento? Não, claro, quem vai usar para usufruto próprio, né? Para vender esse conhecimento, vender nossa aura, vender nossa consultoria, vender o nosso serviço físico, prático, mas por vezes até onde chega, né? Para que serve esse conhecimento que o Paulo tem, que os meninos têm? Para que serve aquele conhecimento? É só a troco de dinheiro? É a troco de quê? Então, convém a nós, e aqui eu também assumo essa responsabilidade, de quiser marcar, para a gente marcar um dia de campo, bater um papo com essa galera, que seja, não consegue estar lá presente no dia, faz uma videochamada, a tecnologia está aqui, pega um celular desse, É, isso projeta é na verdade. tela. Então, acho que isso aí é uma falha nossa, a gente tem que A corrigir gente isso tem aí. que correr atrás, E a tem gente que tem que correr correr atrás. atrás, com certeza. É, sobre essa questão dos minerais,
quando a gente tá conversando, foi até a pergunta, a gente enrolou e voltou lá no outro assunto. Fala pro pessoal a diferença. Eu já falei no último podcast, mas você como Uhum. mestre, já tem no seu mestrado aí na parte de nutrição animal, a diferença entre a parte dos minerais, né? E dos proteinados, do proteico energético, não tem necessidade de entrar na ração pronta, porque a ração pronta Ótimo, ela ótimo. já é um assunto mais técnico. A gente ia passar 3 dias aqui e a pessoa ia lá De forma bem fazer sucinta, eu, aniversário. eu, eu digo que essa é uma pergunta difícil, né? Você tentar É resumir alguma difícil, é coisa que a gente difícil. busca Tentar tanto e resumir é vive todo difícil. dia, mas seria basicamente assim: minerais, hoje, eles se dividem nos animais de acordo com a necessidade que ele precisa. Existem macrominerais, que os animais precisam consumir em maior volume, e microminerais. Não quer dizer que um é mais ou menos importante que o outro. Às vezes eles competem pelo mesmo sítio de ação ali na célula. Então, assim, um microelemento ele vai interferir na absorção de cálcio e fósforo lá na frente, numa gestação de uma vaca, em uma possibilidade de uma prevenção de uma doença metabólica, de um distúrbio metabólico, como uma acidose ruminal, uma laminite, alguma coisa, algum carreador que vai trabalhar naquele sistema imunológico daquele animal. Então, assim, existem macrominerais, os animais precisam comer em maior volume, né, ingerir em maior volume, e microminerais. Mais uma vez, ressaltando, não que um seja mais importante ou outro seja menos importante, cada um tem a sua função. A gente fala de macro e micro para justamente medir se é grama, se é miligrama, onde é que cada um vai, correto? Então, são minerais, eles são essenciais para a formação de várias coisas. Daí a gente fala muito de formação óssea, mas desde o sistema imunológico, o sistema reprodutivo dos animais. Então, assim, existe uma necessidade. E hoje, pessoal, a gente já chegou no nível de tecnologia que eu sei hoje quanto uma vaca Nelore precisa, eu sei hoje quanto uma vaca Angus precisa. Eu sei hoje quanto um bezerro precisa, quanto um boi precisa. Então, existe um padrão a ser seguido, é claro, para adequar dentro de cada situação diferente, mas por que não suplementar? E aí que entra o detalhe que a gente volta lá de novo no solo, que a gente está falando de agricultura, Sim. tá? Um solo bem nutrido, ele vai me dar uma forragem bem nutrida e por vezes esse animal não precisa passar por esse processo de suplementação. Naturalmente, as nossas áreas brasileiras, elas são um pouco pobres em fósforo, vamos Sim. ser bem Mas generalista, né? solos mais antigos, né? Uns solos mais antigos. Então, assim, o que que acontece? Por vezes, a nossa maior suplementação é em fósforo. Por isso que o preço do mineral, de acordo com o grau de fósforo que ele tem, é mais caro. O Sim. mineral 40 custa X, o mineral 160 custa Y. Isso. X vezes 4. Só que a pessoa pensa que é só o fósforo. Não, não. Só que tem Existe relação, por exemplo, tem um cálcio e ponto fósforo. tem uma relação muito diferente quando hoje mesmo quando você vai comprar no mercado, pega pelo pecuarista o extensivo, né? Vai comprar no mercado e diz: "Ah, eu quero um sal com 150, 160", né? Tivesse com 200 comprava. Só que às vezes nem sabe o que é o 160. Nem sabe o que é o 150. Ali é a quantidade de miligramas de fósforo por quilo daquele produto. Só que não sabe quanto que tem dos outros micronutrientes. Tem que saber medir aqueles outros micronutrientes. Como você falou, tem um micro, tem um macro que influencia na gestação. Muitas vezes eu já recebi ligação, 3 horas da manhã. Rapaz, minha vaca andando aqui, quebrou a perna. Parou do nada, caiu, quebrou. Caiu, quebrou a perna. Eu falei, meu Jesus Cristo, o que tá faltando na fazenda desse cara?